Olá, pessoal, amados alunos do 8º ano. Nesse plantão, eu vou fazer a correção dos exercícios sobre proporcionalidade, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, certo? Então, na página do didático 36, começam as atividades sobre esse conteúdo. Então, a primeira questão que nós temos aqui nos diz o seguinte: considere as situações a seguir em que as grandezas são diretamente proporcionais. Em uma loja de presentes, um pacote de 3 chaveiros custa R$ 6. Considerando que todos têm o mesmo valor, qual o preço de um único chaveiro? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma grandeza diretamente proporcional. Quanto mais chaveiros, mais a gente vai cuidar. Quanto mais ele vai custar, certo? Então, se 3 chaveiros custam R$ 6, um chaveiro, que conta que a gente tem que fazer aqui? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Nesse caso aqui, se 3 chaveiros custam R$ 6, o preço de um é 6 dividido por 3, R$ 2 cada chaveiro, certo? Essa é a resposta da letra A. Qual o preço a ser pago por 7 chaveiros? Então, se cada chaveiro custa R$ 2, aqui a gente tem que fazer 2 vezes 7. R$ 2 cada chaveiro, vezes 7 chaveiros, R$ 14. Daí pede para escrever uma equação que expressa a relação entre o preço a ser pago, que a gente vai chamar de P, em reais, e a quantidade de chaveiros C. Que relação é essa? Eu posso dizer que P é igual a quanto? 2C. Não foi isso? Cada chaveiro não custa R$ 2? Então, se eu tiver um chaveiro, vai ser 2 vezes 1, o preço vai ser 2. Se eu tiver 7 chaveiros, 2 vezes 7, 14. Então, a relação, né, a lei de formação, a equação que descreve essa situação que a gente fez aqui na letra A e na letra B, é P igual a 2C. E depois, por último, pedia para construir um gráfico que relaciona P e C. Então, eu posso atribuir mais valores aqui, tendo em vista essa equação. Se C for 1, se o C for 1, o P vai ser 2. Se o C for 2, o P vai ser 4. E fazer esse gráfico que relaciona, que a gente já sabe que por ser uma grandeza diretamente proporcional, eu vou ter uma reta aqui no sentido crescente, tá? Então, eu vou compartilhar isso com vocês agora, como é que fica esse gráfico. Só um momento, por favor. Já temos o gráfico aqui. Então, vamos lá. Olha lá. Um gráfico que relaciona P e C. Quando, o P no vertical, que são os preços do chaveiro, e na horizontal, o C, que é a quantidade de chaveiros. Então, se eu tenho um chaveiro, custa R$ 2. Se eu tenho 2 chaveiros, custam R$ 4. Se eu tenho 3 chaveiros, custam R$ 6, e assim por diante. Então, o que a gente pode observar aqui? Que a gente tem uma grandeza diretamente proporcional, certo? Aqui eu tenho uma reta e ela é crescente, certo? Inclusive a origem, né? Se eu tenho 0 chaveiros, o meu preço vai ser 0, por isso que começa no ponto 00, ok? Então, essa é a resposta da questão 1.
Então, voltamos lá de volta para o nosso livro, para ver a próxima questão, que é a letra B. Tá? Vou compartilhar aqui com vocês agora, para vocês poderem corrigir aí no de vocês. Olha lá, na letra B diz assim: um carro percorre 60 quilômetros com 5 litros de etanol. Considerando que o rendimento desse carro é o mesmo a cada quilômetro percorrido, determine quantos quilômetros ele percorrerá com 1 litro de etanol. Então, se com 5 litros de etanol ele percorre 60 quilômetros, 1 litro de etanol vai ser quanto? Vai ser 60 dividido por 5, correto? Então, vamos escrever aqui. Ai, falta espaço aqui, eu vou escrever aqui do ladinho. 60 dividido por 5, tá? Que vai dar 12 quilômetros por litro de etanol. Deixa eu empurrar mais para cá. Nossa, vou botar aqui em cima, pessoal, certo? Ok. Quantos quilômetros ele percorrerá com 7 litros de etanol? Agora eu já sei que ele percorre com 1 litro de etanol 12 quilômetros e com 7. Eu vou fazer 12 vezes 7, certo? Que vai me dar 84 quilômetros, certo? Então, essa é a resposta aqui da primeira bolinha. Escreva uma equação que representa, que expressa essa relação entre distância e a quantidade de etanol em litros. A distância é D, a quantidade de etanol é E. Que relação é essa? A gente pode dizer o quê? Se eu tenho aqui, ó, 12 quilômetros por litro, qual que vai ser a minha equação que descreve? A minha distância vai ser quanto? Vai ser 12 vezes a quantidade de etanol que eu consumir. Essa vai ser a minha equação. Então, se eu consumir 1 litro, eu vou percorrer 12 quilômetros. Se eu consumir 2 litros, 24 quilômetros, e assim por diante. E baseado nisso, a gente já consegue montar aqui o nosso gráfico, né? Então, diz assim, ó. Utilize a expressão que você escreveu, que é essa aqui. Calcule a distância a ser percorrida por esse carro com 6,2 litros de etanol. Então, vamos lá. Aqui agora. Para 6,2 litros de etanol, quanto que vai ser a distância? Vai ser 12 vezes... É 6,2, né? 6,2 litros. Vai dar o quê? Distância igual a 74,4 quilômetros, certo? É isso. Construa um gráfico D em relação a E, ou seja, sempre vai ter essa relação aqui, ó. Quando o E for zero, ou seja, se eu não gastar nenhum litro de etanol, claro que 12 vezes zero eu vou andar nenhuma distância. Mas se eu gastar 1 litro, eu vou andar 12. Se eu gastar 2 litros, eu vou andar 24 e assim por diante. E aí a gente precisa fazer um gráfico com essa relação, baseado nessa equação aqui, certo? Que é uma equação do tipo AX mais B, né? Linear. Então, eu vou colocar de volta lá, para vocês verem o gráfico que fica em relação a isso. Deixa eu mostrar aqui. Primeiro, deixa eu pegar ele. E agora eu vou compartilhar, tá? Que é a última solicitação que ele pede ali nesse exercício. Então, o que que a gente tem? A gente tem essa expressão, D igual a 12E. Então, quando o E for zero, o D vai ser zero. Quando o E for 1, vamos ver, quando o E for 1, o D vai ser 12, porque 12 vezes 1 é 12. Quando o E for 2, 12 vezes 2, 24.
Então, quando D for 2, eu vou ter 24. E aqui, novamente, o que que a gente tem? No eixo do X, a quantidade de etanol, e no eixo do Y, a distância, certo? E aqui, de novo, novamente, a gente pode ver o quê? Que a gente tem uma reta, né? Por quê? Porque a quantidade de etanol, ela é diretamente proporcional à distância. Então, sempre que eu tiver uma grandeza diretamente proporcional, eu vou ter essa reta nesse sentido aqui, uma reta crescente. Certo? Tá bom. Agora a gente vai para o exercício de número 3. Deixa eu pegar ele aqui, daí eu leio, fica mais fácil do que entrando e saindo, entrando e saindo. Na verdade, número 3. Não, número 2, desculpa. Número 2 está direto lá, então eu vou voltar mesmo para lá e depois eu volto para cá. E assim a gente vai indo. Então, agora vamos ver esse exercício número 2 aqui da máquina, tá? Então, vamos lá. Olha lá, diz o seguinte: observe uma máquina que transforma um número não negativo em outro. Todo número igual a zero ou maior que zero é considerado não negativo. Então, é de zero para frente, certo? Se na entrada tivermos x igual a 5, olha lá a máquina, no funilzinho está entrando o x. E está dizendo que se tivermos x igual a 5, multiplicamos este número por 15, desculpa, por 1,5, a gente vai ter 7,5 na saída. Então, qual que é a minha relação aqui? Qual que é a minha equação? X é igual a 1,5 vezes 5, certo? Essa é a relação aqui que ele passou, já deu isso no enunciado, né? É a minha entrada vezes 1,5 é igual à minha saída, certo? Então, o y é a minha saída, o x é a minha entrada. Então, a entrada vezes 1,5 dá y, eu já sei disso. Então, a gente até pode escrever aqui. O x, olha lá, a minha entrada é igual a quem? A um número, que eu não sei qual é, né? Vezes 1,5. Vai me dar o y. Né? Então, na verdade, o y vai ser 1,5 vezes x. Então, se o x for 5, 1,5 vezes 5, que dá 7,5. Se o x for 2, 1,5 vezes 2, então vai dar 3 na saída, e assim por diante. Certo? Essa é a minha relação de formação. Então, deixa eu botar maior aqui para vocês conseguirem ver a resposta. Olha lá. Olha lá. Então, eu tenho uma relação y igual a quem? 1,5 vezes x, ou seja, a minha saída é quem? É o que entra vezes 1,5, tá? Então, essa é a equação que a gente vai ter aqui. Que é também essa mesma que eu escrevi ali do lado. Então, como é que a gente vai preencher essa tabela com esses valores? Olha lá. Se o x for zero, eu vou substituir o x0 aqui no lugar de x. Quanto que vai ser meu y? 1,5 vezes zero, que dá zero. Então, se o x for zero, o y vai ser zero. Se o x for 0,5, eu vou fazer y é igual a 1,5, que é da formação, que é da equação, vezes esse 0,5 que está supondo que o x seja 0,5. 1,5 vezes 0,5, 0,75. Então, o meu ponto vai ser 0,5 no x, 0,75 no y, certo? Deixa eu dar uma subida aqui. Ok.
Agora, deixa eu marcar aqui a equação, porque daí fica mais fácil a gente ver a substituição. Se o x for 1, 1,5 vezes 1, que é o 1,5. Então, se x for 1, 1,5. Se o x for 2, 1,5 vezes 2, que dá 3. Então, meus pontos são 2 e 3. Se o x for 3, 1,5 vezes 3, que dá 4,5. Se o x for 4, 1,5 vezes 4, que dá 6. Então, eu já tenho esses pontos aqui. O que acontece se a gente dobrar o x? Primeiro, eu tinha, por exemplo, x2. Quando o x é 2, o y é 3. Quando eu dobro o x para 4, o y vai para 6. Então, o que a gente pode observar? Que quando a gente dobra o x, a gente dobra também o y. Então, a gente tem uma grandeza que, além de ser direta, ou seja, se um aumenta, o outro aumenta também, eu tenho proporcional. Se um dobra, se eu dobrei o x de 2 para 4, eu dobrei o y de 3 para 6. Então, se dobrarmos o valor de x, o valor de y também dobrará. Certo? Ok. Vamos para cá. E se triplicarmos o valor de x? Vamos olhar lá na tabela. Se eu tenho, por exemplo, x1, eu tenho y1,5. E se eu fizer vezes 3? Ó, se eu triplicar, o que acontece? Eu tripliquei também o meu y, certo? Então, o y também irá triplicar. E se a gente dividir pela metade o valor de x? Vamos ver quem é o x. Eu tenho x4. A metade dele, a metade de 4 é 2. O que acontece com o y quando eu divido o x pela metade? O meu y também divide pela metade, certo? Então, a resposta, o valor de y também será dividido pela metade, certo? Considerando que os valores x e y representam duas grandezas, podemos afirmar que elas são diretamente proporcionais? Gente, com toda essa resposta que a gente escreveu aqui, se dobrarmos o x, o y dobrará. Se triplicarmos o x, o y triplicará. Se dividirmos pela metade o valor de x, o y também será dividido pela metade. A gente pode dizer, sim, que é uma grandeza diretamente proporcional, certo? Por quê? Porque os valores de x e y aumentam, no caso, dobram, triplicam ou diminuem na mesma razão. Qual é a razão entre os números de saída e os números de entrada correspondentes na tabela? Que razão é essa que está falando? Olha lá, todas essas têm que dar o mesmo resultado, vocês concordam? Que nem a gente fez lá na aula. Quando a gente dividiu todos os valores dessa tabela, não dava todos 1/8? 2/16. Se eu dividir em cima o numerador e o denominador por 2, eu não vou ter 1/8? 1/8. 2 por 2 é 1, 16 por 2 é 8. E aqui, se eu dividir por 3, numerador e denominador, lembrem-se sempre, o que faz no numerador também vai dar 1/8. Essa é a razão em cada uma dessas proporções. E ali no exercício, qual que é essa razão? Vamos ver. Qual que é essa razão? Olha lá, 1,5 por 1, 2 por 3, 3 por 4,5, 4 por 6. Tá? Então, em todas elas, eu vou ter 1,5. 1,5 por 1 é 1,5, mas 3 por 2 também dá 1,5.
4,5 por 3 também dá 1,5. 6 dividido por 4 também dá 1,5. Certo? Então, a razão entre os números de saída, está perguntando primeiro os de saída. Saída é o y. Qual que é a razão entre y e x? Então, eu vou fazer 1,5 por 1, 3 por 2, 4,5 por 3, 6 por 4. Razão entre y sobre x, tá? Então, essa razão é 1,5. As razões foram todas iguais? Sim. Então, por isso que eu posso dizer que é uma grandeza diretamente proporcional. Se não fosse frações equivalentes, eu não posso dizer que é uma grandeza diretamente proporcional. Elas podem até ser diretamente, mas não proporcional, certo? Então, marque no primeiro quadrante do plano cartesiano alguns pontos que você escolheu na tabela. Então, escolhendo os pontos na tabela, olha lá, 0 e 0 é o primeiro ponto. Depois, 0,5 em 0,75 do y. Depois, x1, y, 1,5. Y, 1,5. Depois, x2, y3. Quando o x é 2, o y é 3. E se eu marcar todos os pontos da tabela e passar a reta entre os pontos, o que eu vou ter? Eu vou ter novamente uma função linear crescente, certo? Ok. Agora, vem a questão de número 3. Diz o seguinte: o valor da conta de água em determinado estado é calculado da seguinte maneira: um valor fixo de R$ 20 para suprir as despesas como esgoto, mais 1,20 a cada metro cúbico. Então, que equação será que descreve isso aqui, né? Vamos supor, eu acho que essa é a letra B, não. Eu gosto sempre já de achar a equação. Vamos lá, vamos por parte. Determine o valor da conta d'água de uma família em um mês que sejam gastos 10 metros cúbicos de água. Mas como que era a conta lá que saía do valor da água? Então, vamos escrever aqui. Sei lá, vamos escrever V para valor, né? O valor da conta vai ser quem? 20 de arrancada, é o valor fixo. 20 mais quem? 1,2 vezes cada metro cúbico. Mas a primeira bolinha nos pede para calcular 10 metros cúbicos. Então, vezes 10. 1,2 vezes 10 dá 12. 12 mais 20, 32. A segunda bolinha, 20 metros cúbicos. Então, qual que vai ser o valor dessa conta d'água? Vai ser 20, que é o valor fixo, mais 1,2 vezes cada metro cúbico, mas não é 1, são 20 metros cúbicos de água. Então, eu vou ter 1,2 vezes 20, vai dar 24, é isso? Mais 20, 44, certo? Esse é o valor pago em reais, certo? R$ 32,42. Então, não pergunta aqui, mas qual que é a lei de formação aqui que forma? Que equação é essa? É o valor da água, que eu vou pagar em reais, igual a 20, mais quem? 1,2, eu vou chamar de x o metro cúbico ali consumido, vezes x. Então, se eu gastar 1 metro cúbico, vai ser 20 mais 1,2. Se eu gastar 10 metros cúbicos, vai ser 20 mais 1,2 vezes 10. Se eu gastar 20, vai ser 20 mais 1,2 vezes 20 metros cúbicos de água. Essa é a relação. O valor pago mensalmente e o consumo de água são diretamente proporcionais? São, né, pessoal? Então, o que a gente tem aqui? Uma grandeza diretamente proporcional, porque quanto mais água eu gastar, maior vai ser o meu valor, certo?
Agora, a gente vai para a questão de número 4. Deixa eu só deletar esse aqui para não caminhar junto. Olha lá, diz assim, no gráfico abaixo está representada a relação entre as duas grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, olha lá, quando eu gasto, ó, isso aqui é outro exercício já, tá? E daí ele pede para a gente marcar verdadeiro ou falso, conforme o que a gente enxerga aqui. Então, ela diz assim, no gráfico abaixo está representada a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais, certo? De acordo com esse gráfico, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas, ok? Então, vamos lá. Quando x é igual a 4, o valor é igual a 2. Então, como é que a gente pode ver isso? Quando x é 4, então x está na horizontal e y está no eixo vertical. Então, quando x é 2, quanto que é Quando x é 4, ó, x é igual a 4, quanto que é meu y? Eu tenho que ir olhando aqui no gráfico. Quando x é 4, o meu y é 2. Então, a letra A é verdadeira. Na letra B diz, quando x é 8, o meu y é 4. Olha lá, quando x é 8, o y é 4. Certo? Então, também é verdadeiro. Daí, na letra C, diz o seguinte, dobrando o valor de x... Espera aí, deixa eu baixar aqui. Dobrando o valor de x, o valor de y também é dividido pela metade. Dobrando o valor de x, se eu passar ó, vamos pegar aqui, ó. O x é 4 e aqui o x é 8, é o dobro. O meu y foi dividido pela metade? Não, o meu y também dobrou. Quando o x for 4, o y não era 2, e quando o x dobrou, o meu y também não dobrou para 4, então é falso, tá? Porque ele não dobrou, ele foi multiplicado o dobro, ele é dobrado, na verdade. Essa que é a justificativa dessa resposta falsa. É o dobro. Por isso que é falso, certo? Agora, vamos para a letra D. Espera aí, gente. Eu acho que eu travei de novo. Não tem problema, eu saio e entro de novo. E a letra D nos diz assim. Opa, bom dia, senhor. Oi, boa tarde, André. A letra D nos diz o seguinte. Triplicando x, o valor de y triplica. Se eu passar o meu x que é 3, 3 eu tenho 1,5. X é 1,5. Se o meu x, por exemplo, é 3, o meu y é 1,5. Se eu triplicar esse x e for para 9, o meu y virou 4,5. Então, é verdade, quando o x triplica, o y também triplica. A letra D é verdadeira. E a letra E, a razão entre os valores de y e x corresponde a 1,5. Daí a gente tem que fazer 2 sobre 1. A razão de y, né, sobre x. Então, é o y dividido por x. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 4? É 1,5. Então, a letra E também é verdadeira. Pessoal, vou sair aqui um pouquinho, porque eu travei e eu já volto, tá bom?